Fala galera, bem-vindos a mais uma sequência aí de vídeos das nossas aulas aí dentro do Scratch. Hoje eu vim trazer para vocês um projeto que eu desenvolvi, que é um lápis que ele desenha polígonos de acordo com a quantidade de lados que você dá para ele. Só para fazer o teste aqui com vocês. Então, quantos lados terá o polígono? Se eu apertar dois lados, ele vai me trazer uma mensagem que o polígono tem que ter como resposta um número maior ou igual a 3. Então, se eu pôr 1, ele vai me trazer a mensagem de novo. Se eu pôr 3, ele vai desenhar o polígono de 3 lados, que é o triângulo, né? Se eu pôr 4, ele vai desenhar um quadrado. Se eu pôr 5, ele vai me desenhar um pentágono. 6 lados vai me desenhar um hexágono. E então hoje o nosso vídeo será para a gente desenvolver esse jogo. Antes de fazer a criação dele, eu já tinha uma ideia de como que eu ia fazer a programação desse jogo, assim, né, pela prática aí de já ir mexendo aí, criando coisas aí conforme está acontecendo esses vídeos, eu já tinha. Então, pessoal, como eu estava dizendo, eu já tinha uma ideia de como fazer o jogo, né? De como que esse jogo seria. Só que antes de começar a criar o jogo, eu pensei em conversar um pouquinho com o chat GPT, nosso querido amigo aí, para ver o que ele falaria comigo, ver o que saía nessa interação, para ver se o chat, no caso assim de uma pessoa que não tivesse muita ideia de como começar a fazer esse jogo nessa temática aqui, de você dar um número e esse número seu lado, quantidade de lados do polígono e o lápis desenhar o polígono sozinho. Então, se fosse uma pessoa, por exemplo, que não tivesse ideia, às vezes aqui trocando ideia com o chat, ele ia trazer coisas bacanas igual eu trouxe para mim, que é por isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês essa conversa. Então, né, primeira coisa, eu falei para ele do que se tratava meu jogo, que eu queria que um lápis desenhasse os polígonos regulares com a quantidade de lados que o jogador colocasse como resposta, né? Então aqui ele me deu uma ideia, já me trouxe a ideia matemática aqui da questão do ângulo, que o ângulo que eu vou usar vai ser 360 dividido pelo número de lados. Depois eu posso até explicar para vocês de onde que vem o valor do ângulo ser esse que a gente vai usar. Questão da estrutura do jogo, né? Colocar uma pergunta ao jogador, quantos lados deve ter o polígono, guardar a resposta, usar um lápis para desenhar o polígono automaticamente. Ele me deu a sugestão aqui também para criar algumas variáveis, né, como a quantidade de lados, os ângulos e o tamanho do lado opcional, né? Se você quiser deixar um valor fixo ou não precisa ter esse tamanho do lado. Ou às vezes também eu não criei essa variável e deu para mim colocar o tamanho do lado do polígono variando de acordo com a quantidade de lados também, sem precisar dessa variável, dá para a gente fazer. Então ele deu aqui uma sequência de blocos. A primeira, que seria perguntar para o jogador
e definir a questão da, da quantidade de lados, né? Eu sempre ficar te perguntando. Ó, depois ele deu uma dica aqui de limitar esse valor para um valor maior ou igual a 3, certo? Então, vamos fazer primeiro essa parte aqui que ele falou para a gente, certo? Então, para isso, a gente agora vai lá no Scratch. Eu vou tirar minha câmera aqui do lado para a gente poder conseguir visualizar melhor agora a nossa tela de programação, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos fazer essa primeira parte, que é a parte da pergunta aí com o nosso lápis, né? Então, primeira coisa, vamos voltar lá para nossa página do Scratch e no nosso costume aqui em criar, né? Como lá vocês viram, eu vou trocar meu personagem aqui, eu vou escolher um lápis. E esse lápis ele já tem aqui, você consegue encontrar ele aqui embaixo. Todas as vezes que eu vou pegar, eu não acho. Olha, achei o lápis. Beleza, pessoal. Outra coisa muito importante aqui que eu não comentei com vocês no início do vídeo é que para esse jogo a gente vai usar um recurso de extensão. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, adicionar uma extensão, a gente vai encontrar várias extensões aí de blocos ou algo a mais aí que a gente pode usar para poder criar nossos jogos, né? Lá no primeiro vídeo eu acho que eu tinha mostrado esses pacotes de extensão para vocês. Então a gente vai usar essa extensão aqui, ó, da caneta, que é o que vai fazer o nosso desenho, certo? Ó, então a primeira coisa que eu vou começar aqui é utilizando o controle. Ó, quando a bandeira verde for clicada, né? Eu vou querer com o meu lápis aqui. Ó, uma coisa muito importante para vocês fazer o teste aqui da caneta, eu vou vir aqui, ó, em usar caneta e vou pedir para o meu personagem mover uns 100 passos, só para ver como que é o risco. Ó, vocês perceberam que o risco ele está saindo do meio da caneta, ó, porque é o centro do meu personagem. Para isso mudar, eu vou vir aqui ó, em fantasia. E na fantasia do meu personagem, ó, observe que o centro do personagem. Eu vou vir cá, ó, selecionar o personagem inteiro e vou mover ele até a ponta do meu lápis ficar aqui bem na pontinha do centro. Porque assim, quando eu for fazer o risco, vai sair da ponta do lápis. Vai ficar mais legal aí no nosso código, certo? Então, mexeu nessa questão aí do personagem, a gente já tem uma ideia, né? Então, primeira coisa, eu quero que quando a bandeira verde for clicada, eu quero que apague tudo que eu desenhar com a caneta. É a coisa mais importante. Uma das coisas mais importantes, né? E eu quero também que o meu personagem ele pareça meio que no centro. Então, quando a bandeira verde for clicada, eu quero que apague todo o desenho e quero que o meu personagem vá para essa posição que está agora.
certo? Ó, assim que eu for para essa opção, para essa posição aqui que está agora, o que o chat GPT lá falou para a gente, né? Para zerar as variáveis e ele até criou algumas variáveis aí também. Então, primeira coisa, eu vou criar duas variáveis aqui. Uma variável ângulo e outra. Vou deixar só a variável ângulo mesmo. Que eu acho que não precisa ter outra variável, porque acho que vocês vão ver aqui no conforme o decorrer da programação do jogo, né? Então eu quero que apaga tudo, vá para essa posição e em seguida faça a pergunta. Qual que era a pergunta? Quantos lados tem o polígono? Quantos lados tem o polígono? Beleza, fez essa pergunta, certo? Como eu quero que a minha resposta seja um número sempre maior ou igual a 3, porque não tem polígono de dois lados, nem de um, tem que ser no mínimo três lados, eu vou fazer um controle aqui. Ó. Eu quero que repita, aqui a quantidade de vezes eu ainda vou colocar. Vou colocar um se e um se não. Primeira coisa, vamos pôr um sempre aqui dentro. Para enquanto estiver repetindo isso aqui, sempre acontecer o nosso se e o nosso se não. Então, eu quero o seguinte, que sempre aqui que a minha resposta, dá um zoom a mais aqui, eu quero sempre que a minha resposta sempre que a minha resposta for um número menor do que 3, eu quero que aconteça isso aqui, ó, o que vai acontecer aqui dentro. Ó, se a minha resposta for aqui, eu já posso colocar assim. Ó, se a minha resposta for menor do que 3, eu quero que ele lance outra pergunta aqui, ó. Ah, vou pedir para ele fazer a mesma pergunta, só que com um lembrete, ó. Lembrando que a quantidade de lados deve ser maior ou igual a 3. Então, adicionei essa pergunta. Ó, se não, o que eu quero que aconteça? Se não, eu quero que
a minha variável ângulo mude para a resposta. Na verdade, é a minha variável lados, né? Vamos criar uma variável lados aqui. Lá, lados. Beleza, então eu quero que... Bom, espere aqui um segundo. Esses espere é sempre bom para o jogo dar umas pausinhas, às vezes ajuda a não travar muitas vezes o jogo. Eu quero que mude a minha variável lados para a resposta. E outra coisa que eu posso colocar aqui também, gente, que no meu coloquei, no meu jogo anterior, que eu acho que ficou bom, é assim, ó, quando a bandeira verde for clicada, eu quero transmitir uma mensagem, ó. Transmita a mensagem um. Beleza. Nunca é rápido nossos vídeos, né, pessoal? Ó, transmita a mensagem um e eu quero que quando eu receber a mensagem um eu faça essas coisas aqui. Deixa eu colocar para aparecer nossa resposta aqui também. Então vamos testar, ó. Quantos lados tem um polígono? Se eu colocar 2, ó, a mensagem ficou um pouco aqui meio de lado. Então, para melhorar, vou arrastar meu... Vou mudar aqui a posição do meu lápis inicial para 17 menos 71. Então, vamos lá. Quantos lados tem um polígono? 2. Quantos lados tem um polígono? Lembrando que a quantidade de lados deve ser maior ou igual a 3. 1. Ele me deu a mesma pergunta. Me respondeu de novo. Para dar um tempinho aqui também, vou colocar um espere aqui também. Um segundo tá bom. Então vamos lá. 2. Espera um segundo. Viu que não pode, ó. 3. Ó, mudou minha variável para 3. Variável lados. Então, a parte inicial do nosso jogo, que era a pergunta, tá feita. Agora, a única coisa que precisa do personagem fazer é o desenho, certo? Então, para isso, eu vou ir lá no nosso chat, salvar aqui nossa criação. Vou lá no nosso chat para mostrar o restante da conversa, que a gente conversou, né? Ó, então vamos lá, onde que a gente parou na conversa? Ó, observe que lá o começo que a gente fez é bem o que ele colocou aqui pra gente, ó. Quando a bandeira verde for clicada, apagar lá as variáveis, que era o que eu poderia, é o que eu posso colocar lá no meu
no meu jogo, mas como em vez de eu colocar adicione a resposta à minha variável, eu sempre pus que mude o meu ângulo para a resposta, eu meio que não preciso pôr esse zerar lá no início o meu ângulo, nem o meu lado, nem nada. Então, com esse mude já direto, ela já vai mudar, não vai precisar ficar zerando. Coloquei lá o pergunte, né? Quantos lados tem, espere. Defina lados para a resposta, que seria aquilo, o se e o se não que eu coloquei, né? E a dica foi limitar lá para os lados ser maior ou igual a 3. A gente fez isso também. Então a gente usou bem as dicas aqui do chat para fazer. Se você tiver com dúvida, às vezes, de como implementar isso lá nos blocos, você pode chegar nele aqui, ó. Pergunta ao jogador e, ó, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no pergunta para o jogador, ó, em 2. No pergunta para o jogador, ponto, como devo fazer a programação? Vamos ver se vai dar uma dica. Aqui, na verdade, olha, voltou, né? Ó, vá para X, ó, aponte direção 90 graus. Ó, coisa importante também que eu não coloquei lá. Apontar a direção para 90 graus. Ó, pergunte, defina lados como resposta. Se lado for menor do que 3, diga. Um polígono precisa ter pelo menos 3 lados. Espere por 2 segundos, se não. Definiu já o ângulo e definiu já o tamanho dos lados. Já colocou para baixar a caneta e repetir. Já deu uma programação bem completa, viu? Então, ele consegue te dando umas dicas. E se você depois quiser compartilhar quais blocos você tem com ele, para eu saber, tipo, que tipo de bloco você tem, você consegue também. Ó, no desenho do lápis, o que ele deu já de dica aqui pra gente, ó? Na segunda parte, ó, definir o ângulo para 300 dividido por lados, ative a extensão do lápis, né? Aponte para a direção 90 graus, abaixe a caneta, que seria ativar ela para desenhar, né? Lá vocês podem ver que lá na caneta vai ter um levante a caneta, mova 100 passos e gire o grau e no final de tudo levante a caneta, ó. Então vamos implementar essa que ele está falando para a gente agora. Eita, será que eu não salvei, pessoal? Não, estava salvo. Beleza, ó. Então aqui, como agora eu quero fazer um comando separado só para o desenho,
Eu quero que. Vou pedir para transmitir uma nova mensagem. Nova mensagem. Desenho. Vou colocar aqui no final de tudo também. Só para garantir que às vezes esse negócio dá um bug. Ou então quando eu receber a mensagem desenho, agora eu quero fazer o desenho. Lá eu tinha pedido para a gente ir para o 00. Só que aqui eu vou falar para vocês, por experiência, eu vou pedir para o meu desenho começar mais ou menos aqui, ó. Então eu vou pedir para ele ir para essa posição. Lá na caneta eu vou usar a caneta agora. Vou mudar a cor aqui, deixar essa cor para vermelho. Outras coisas que eu posso aqui já ajustar na minha caneta é mudar o tamanho da minha caneta. Vamos pôr aqui uns 8 para o traço ficar mais grossinho. Outra coisa que estava lá, apontar para a direção 90 graus. Isso é muito importante. Aponte para a direção 90 graus. E depois ele pediu para repetir. Ó, repita. Lados. O que? O mova 100, né? Mova 100 passos. Vamos por 100 passos. E gire. Aqui ele pediu para a gente girar o ângulo, né? Então o ângulo, a primeira coisa que eu tenho que fazer também é mudar o meu ângulo para a continha que eu tinha me falado lá, né? Que é o quê? 360 dividido pelo lado, certo? E aqui ele vai girar o meu ângulo e depois ele vai levantar a caneta. E aqui para iniciar lá de novo o nosso jogo, eu já vou colocar um esperar aqui. Vou pôr 8 segundos e vou pedir para transmitir de novo. A minha mensagem 1, que é a mensagem que dá início a tudo lá. Vamos ver se só com isso aqui já deu para a gente fazer o movimento do personagem? Ou então 2 vai me dar aquela mensagem, 1 vai me dar a mensagem, 3. Ó, tem alguma coisa errada que está fazendo isso aqui, ó, sempre desenhando aqui o triângulo e não parando, né? Vamos ver o que que é que está errado aqui.
pensar aqui o que pode estar errado. Hum, vamos pensar aqui o que eu posso fazer. Não, agora que ele não mudou. Ó, uma coisa que vocês podem perceber é que os meus lados aqui não tá mudando de acordo com a minha resposta. Então aqui, em vez de usar lados, eu já vou mudar para minha resposta direto. Vamos ver se vai mudar. Aí outra coisa para o lápis não ficar aqui. Vou fazer ele vir aqui pro cantinho, ó, depois de tudo, ó. Tem que ser abaixo do levante a caneta. Porque senão ele vai desenhar antes de ir lá. Vamos ver? Acho que agora foi, né? 8. O que aconteceu com o lápis? Com a ponte. Esses 8 segundos tá muito demorado, né, pessoal? Vocês viram que já tá funcionando, né? Beleza. O resto aqui agora é só ir ajustando mesmo. Que essa questão do lápis tá ficando entortado aqui, ó. Vamos lá. Aí, melhorou. Vou pedir 8. Eu tô me desenhando triângulo. Tem alguma coisa errada. Aqui eu tô me desenhando um triângulo justamente porque, ó, nosso lado, como a gente tinha reparado, ele não tá mudando. Não sei por quê, porque aqui está bem específico que o lado deve para a resposta está mudando e o lado não está mudando aqui. Então vamos ver agora. Ó, outra coisa que vocês podem perceber aqui no 8, tá vendo que o nosso lápis saiu meio fora lá no final? Ó, se eu colocar 6, desenho bonitinho.
7, aí desenhar vai ficar falhando aqui. Isso acontece justamente por conta de uma coisa, por conta do tamanho da tela. Então, uma coisa que é bom eu ajustar aqui é o tamanho do meu lado, que é esse mova sem passo. Lá no começo, o chat tinha sugerido para a gente criar uma variável tamanho de lado, né? Mas aqui dá para a gente usar os nossos operadores e colocar, por exemplo, assim, 600 dividido pela resposta, o tamanho do nosso lado. Aí, ó, por exemplo, o 3, agora o meu passo vai ficar maior. E conforme o tamanho do meu lado, quantidade de lados for maior, o tamanho do meu lado também vai ser menor. Isso vai ajustar, ó, por exemplo, agora no meu 8 lá, como meu lápis não vai fugir mais aqui da tela, agora ele vai fazer o desenho certinho. 9, ó, 10, ó, 100, viu? E já vai ajustando. Aí se você quiser depois mudar o desenho para ficar aqui mais no centro, você tem que ajustar essa posição que ele começa a fazer o desenho, certo? Então é isso, pessoal. Nosso jogo aí tá pronto. Aconteceu alguns bugzinhos aqui, que é essa questão aí do lado, ele não está trocando o número de. Trocando aqui igual, mudando, né, a quantidade de lados para o valor da resposta. Então, assim, não tem necessidade de usar apenas com ângulo e com a resposta, você já consegue já fazer a programação do jogo, certo? Então, o nosso jogo está pronto. Só para mostrar lá para vocês, para finalizar. Uma conversa com o chat, né, para vocês verem como é bom o recurso. Então aqui, aqui na segunda parte, ó, e para apontar para a direção 90 graus, abaixar a caneta, repetir a quantidade de lados, lá a gente mudou para resposta. O nosso mover 100 passos, depois a gente alterou lá para ter um passo de acordo com o tamanho, de acordo com a quantidade de lados, né? E para girar o ângulo. Foi basicamente o que ele pediu aqui para a gente fazer, né? E depois, para vocês entenderem melhor a questão do ângulo, eu perguntei para ele por que, que eu não poderia usar o ângulo interno, né? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um polígono é a quantidade de lados menos 2 vezes 180. Aí ele foi me explicar porque o Scratch ele usa o ângulo externo. Então por isso que a gente usa o ângulo externo como 360 dividido por n. Porque em um polígono regular, o valor do ângulo externo sempre vai ser isso. Porque ó, se você olhar, o ângulo externo ele é o que? 180 menos o ângulo interno. E o ângulo interno é n menos 2 vezes 180 dividido por n. Então, na hora que você fizer aqui 180 menos isso aqui dividido por n, você vai ter 360 dividido por n na hora que você fizer a continha. Então, aí, também, se você pesquisar, né, assim, no Google, você vai ver lá de cara que o valor do ângulo
externo de um polígono é 360 dividido pela quantidade de lados. Até porque em todo polígono regular, a soma dos ângulos internos dele dão 360. E como ele tem a quantidade de ângulos é igual à quantidade de lados, então eu também consigo já dividir esse 360 por n. Então aqui, ó, com a conversinha bem rapidinho aqui com o chat, ele me deu dicas valiosas aí para criar o jogo e ficou bem bacana mesmo, assim, né? Conforme a gente viu lá no nosso resultado aí final, né? Então aqui no nosso resultado final, a gente tem o nosso joguinho aí funcionando perfeitamente. Então, esse é recurso do lápis e com essa questão do giro ser o giro de fora, a gente consegue aí fazer bastante joguinho aí. Então é isso. Não esquece depois de você ter criado seu jogo, compartilhar, né? Compartilhou o joguinho, salva aqui para ele ficar com aquela fotinha lá para você conseguir olhar melhor. Deixa as instruções aqui para o seu jogador, né? Digite. E é isso. Obrigado por estarem presentes aí até agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.